Agora, eu vou mostrar para vocês como é que a gente adiciona contador e os códigos de barra, ok? Então, vou selecionar esse arquivo aqui, esse desenho, e vou excluir. E vou aqui adicionar contador. A função de contador, ela é bem completinha, tá? Então, a gente tem as mesmas configurações de tamanho e a gente tem aqui o início da contagem, tá? Então, aqui eu tenho a quantidade de casas decimais. Então, são até 4 casas decimais, tá? Eu tenho o valor inicial, o valor final e de quantos em quantos ele pula. Eu posso ter uma contagem normal, ou posso ter uma contagem reversa, onde o inicial vai ser maior do que o valor final, ok? Vou selecionar aqui para vocês, só para vocês observarem. Flávio, não queria partir de 1. Edito ela aqui e eu parto de quanto eu quiser. Só que lembrando que aqui ele não deixa você digitar direto, tá? Você pode selecionar a casa, mas não abre um teclado aqui. Então, vou partir de 4 casas, que é a quantidade máxima de casas aqui, ó. Vou fazer aqui a gravação. Eu não dei ok, tá? Então ele vai continuar. Ó, cada numeração que eu marcar, ele vai incrementar, tá vendo? Então, essa é a função de contador serial. Vou apagar esse contador. E agora eu vou mostrar para vocês, aproveitar aqui e vou mostrar como a gente adiciona o QR Code. O QR Code, ele vai te levar, quando você lê com o celular, ele vai te levar para alguma página, né? Então, por exemplo, aqui eu vou www aqui ponto casa do datador aqui ponto com. Criei aqui a informação. O que ele vai fazer? Ele vai me dar alguns formatos de QR Code e ele vai gerar um QR Code aqui com os tamanhos máximos, tá? Esse QR Code, quando você marcar ele, você vai ler ele aqui com o celular e ele vai te levar para aquela página, né? Ou ele vai te mostrar uma informação, um lote. O texto que você criar ali, ele vai mostrar, tá? Então, muito simples, muito fácil de fazer o QR Code. Vou apagar esse QR Code e vou gerar para vocês o código de barras, tá? O código de barras, ele é bem específico nessa máquina. Daria para subir o código de barras por imagem também, criando o código de barras no computador e subindo ele como logo. Mas essa máquina, ela tem a função aqui de código de barras. Então, vou selecionar o 128, mas poderia ser um EAN 13. Vou colocar aqui para mostrar os números, tá? E vou digitar aqui o código que eu quero. Feito isso, ele criou aqui o código de barras. Putz, Flávio, eu queria um código de barras maior. Aqui a gente está dentro do limite máximo do código de barras. Essa máquina, ela não me dá muitas opções de aumentar o código de barras significativo. Ela não tem recursos para isso. O modelo Pro 11, ele já tem recursos melhores quando a questão é o código de barras, tá? Esse modelo, por ser um modelinho de entrada, você pode subir o código de barras já pronto para ele, que vai ser super fácil de fazer também. Mas quando ele cria o código de barras por aqui, a gente não tem muita função ali para poder ajustar o código de barras, tá? Então aqui eu estou com um código de barras fixo dentro do limite. Eu criaria o código de barras direto por imagem, porque ele já vem no formato pronto nesse modelo de máquina. No modelo Pro, que depois eu vou fazer um vídeo de comparação entre eles, aí o modelo Pro já tem esses recursos, tá? A única desvantagem do modelo Pro é que ele não tem o cabo. O modelo Pro, a carcaça é de metal, a gente não conseguiu colocar o cabo nele ainda. Agora, a nossa última função aqui desse equipamento vai ser a função de parágrafo.
eu vou mostrar para vocês como é que funciona o parágrafo. Primeiro, eu vou colocar um texto qualquer aqui para vocês observarem, ok? Coloquei uma numeração qualquer e dei um ok. Eu vou adicionar a função parágrafo, que é essa linha que corta as informações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir as informações. Uma impressão vai fazer a informação antes do parágrafo e a outra impressão vai fazer depois. Então, eu vou adicionar um outro texto para vocês verem aqui a diferença. Eu estou digitando qualquer coisa, tá? E aí, nós vamos fazer a função de impressão. Então, criei aqui, ó, só saiu metade, tá vendo? Agora vai sair a outra parte do parágrafo. Agora, só saiu metade. Agora, vai sair a outra parte do parágrafo. Então, a função parágrafo é que, às vezes, no mesmo produto, você tem que marcar em duas alturas diferentes ou em duas janelas diferentes. Então, você pode criar a informação para marcar primeiro na janela de cima, pôr o parágrafo e colocar a outra informação. Então, é muito, muito simples esse modelinho de trabalhar, tá? Aqui na configuração, agora eu vou fazer uma demonstração da configuração para vocês, tá? Então, eu vou vir aqui na função arquivo, abrir, selecionar aquela memória que eu já abri, que eu já tinha criado, e vou fazer uma impressão para vocês observarem. Então, fiz aqui a impressão, tá aqui, com Fábio, Val e Lote. Toda vez que você for imprimir, espera ela bipar. Ó, apertei, ela bipou. Você só levanta a máquina quando ela bipar de novo, porque ela bipa quando você terminou de imprimir, tá? Então, fiz aqui a impressão para mostrar para vocês. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou desbloquear a máquina, que ela estava bloqueada, ela só habilitava a impressão. Eu vou vir aqui em configurar e aqui eu vou aumentar o nível de cor. Lembra que eu aconselho vocês a usar somente até o nível 2, porque senão tem um desperdício muito grande de tinta. Selecionei o nível de cor e eu vou fazer a demonstração para vocês. Olha a diferença. Aqui nós estamos mais cinza, aqui nós estamos bem mais preto. Estamos gastando mais tinta também do que nessa função, tá? Ainda aqui na configuração, nós temos aquela função que eu falei para vocês. Eu vou voltar aqui o nível. Nós temos a função de troca de lados do bico, então eu posso imprimir do lado esquerdo ou do lado direito. Meu cartucho, como tá bom, ele não vai ter diferença para vocês, mas um cartucho ruim, ele pode vir a ter diferença. E aqui eu consigo inverter ou reverter como eu quero a gravação. Flávio, eu quero deslizar a mão em um sentido, ou eu quero deslizar a máquina ao contrário, só que eu quero que a letra saia certa. Então, se eu utilizar aqui a função reverso, ó, primeiro eu vou mostrar na função normal. Imagina que eu quero deslizar a máquina ao contrário. A letra fica de trás para frente. Então, se eu vier aqui e habilitar o reverso, se eu deslizo a máquina ao contrário, ela já vai ficar certinho, tá? Se eu vier aqui em configuração e habilitar a função giro, quando eu giro a máquina no sentido correto mesmo, que é da esquerda para a direita, a letra vai sair de ponta cabeça. Só que tá vendo que ela tá espelhada? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e colocar giro e reversão, porque quando você vira de ponta cabeça, ela vai sair no sentido ao contrário. Se eu virar a folha de ponta cabeça, ela tá certinho, tá? Então, a máquina, apesar de ser um modelinho mais simples, ele tem bastante recurso, ele permite que você mexa aqui em bastante funções. Você não precisa virar a letra, você simplesmente vem aqui e muda se ela vai ser normal, se ela vai ser revertida, se ela vai ser girada, se ela vai ser girada e revertida, ok? Já mostrei para vocês a função flash, que é a função de limpeza. Então, com o cartucho na máquina, não está saindo legal. O que eu vou fazer? Cliquei aqui sem querer. Com o cartucho na máquina, eu vou vir aqui, segurar ele virado para o papel e apertar a função flash. A função flash, ela injeta um jato dos dois lados do bico para fazer a limpeza. Quando o cartucho está entupido, você vai perceber que isso aqui vai falhar. E aí você escolhe o melhor lado. E, finalmente, a gente vai sair dessa função.
Ela vai perguntar se eu quero salvar as modificações atuais. Se está tudo certo com o arquivo, você dá um OK para salvar. E voltamos aqui para a tela inicial, ok? Quero desligar a máquina. Clico aqui no botão e confirmo o encerramento. Vai ficar um tempo sem trabalhar com a máquina. Abaixa a tampinha. Flávio, eu vou ficar mais do que 2 dias sem trabalhar com a máquina. Levanta a tampa, tira o cartucho com cuidado e lacra, porque o lacre é bem importante, ele veda melhor do que a máquina, tá? Basicamente, isso aí, tanto com cabo quanto sem cabo, a máquina vai trabalhar certinho. Aqui você tem um corredorzinho onde você encaixa, então tá encaixado, pronto para trabalhar, tá?